não gosto de faltar. Nunca gostei. Cresci ouvindo que homem que se preza não arranja desculpa para descansar. E por mais que hoje os tempos tenham mudado, meu corpo ainda carrega essa culpa enraizada. Talvez por isso eu tenha ignorado os avisos, as tonturas leves, os esquecimentos súbitos, o aperto estranho no peito quando subia a escada da empresa. Achei que era só cansaço, só mais um dia puxado, só mais uma noite mal dormida. Mas naquela manhã de sexta-feira, antes mesmo de o relógio bater 10 horas, meu corpo decidiu que não dava mais. E ele não pediu permissão. Não lembro exatamente o momento em que caí. Só sei que estava na copa, com uma caneca de café pela metade, e de repente tudo ficou esbranquiçado, como se alguém tivesse passado uma borracha em cima do meu campo de visão. O som dos colegas sumiu, e o chão veio mais rápido do que eu esperava. O que me acordou foi o cheiro da ambulância, aquela mistura de plástico, metal e perfume vencido, e a luz azul piscando atrás das pálpebras me fez perceber que alguma coisa estava errada, muito errada. A voz da enfermeira foi a primeira coisa que escutei com clareza. "O senhor pode me ouvir? Seu nome completo, por favor." Eu tentei responder, mas a garganta parecia feita de cimento. Me senti frágil, pior do que frágil, dispensável. A caminho do hospital, no barulho seco da sirene, eu só pensava em uma coisa: minha filha. Talvez ela estivesse em casa, talvez no trabalho. Mas onde quer que estivesse, quando soubesse que eu tinha desmaiado no escritório, que estava indo para o hospital de ambulância, ela viria. Era a única certeza que me fazia manter os olhos abertos. Cheguei à emergência de um hospital público, lotado como sempre, com filas nos corredores e pacientes gemendo atrás de cortinas. A maca parou num canto frio, e ali fiquei por quase 2 horas esperando atendimento. Quando finalmente fui levado para uma sala, colocaram um acesso no meu braço, ligaram o monitor e disseram que eu teria que passar por uma bateria de exames. Suspeita de infarto leve. "O senhor deu sorte, viu?" disse o médico mais novo. "Se tivesse acontecido em casa, talvez o socorro demorasse demais." Eu sorri. Sorte. Mal sabia ele que o azar ainda nem tinha começado. Quando perguntei, se tinham avisado minha filha, o enfermeiro fez que sim com a cabeça. "Ligamos assim que o senhor chegou." Ela atendeu, disse que viria, e foi isso. Nenhuma dúvida, nenhuma hesitação. Apenas isso. Disse que viria. Eu me agarrei nessas 3 palavras como quem segura uma âncora no meio do mar revolto. Mas os minutos passaram, viraram horas, e nada. Nem ela, nem o genro, nenhum sinal. Pensei em ligar, mas meu celular ficou no armário do vestiário da empresa. E mesmo que não tivesse ficado, eu não queria parecer carente. Eu era o pai, afinal. O homem que pagou a faculdade dela. O avô que empurrava o carrinho da neta no parque quando os dois estavam muito ocupados. Eu esperaria. Claro que esperaria. Quem não esperaria pela própria filha no hospital? O tempo foi passando e o oxigênio começou a me incomodar. A máscara coçava meu nariz, mas o incômodo maior estava no peito. Não era mais físico. Era um buraco que se abria devagar. Um vazio que crescia a cada vez que a porta se abria, e não era ela. A cada vez que uma sombra passava, e não era a dela. No fim da tarde, uma enfermeira entrou e perguntou se alguém da família viria me buscar. Respondi que sim. Ela sorriu como quem acredita, mas já havia desistido por dentro. Me levaram para a ala de observação e me deixaram sozinho em uma poltrona funda, dessas que afundam mais o orgulho do que o corpo. Lá eu fiquei, enquanto o dia virava a noite. Foi só no outro dia, já com o celular devolvido pelo colega do trabalho que veio deixar meus pertences, que eu soube o que tinha acontecido. Ou melhor, o que não tinha acontecido, sem uma mensagem, sem uma ligação, nada. Apenas uma notificação discreta no canto da tela. Meu genro tinha postado uma foto no Instagram. Era uma imagem qualquer, uma paisagem de parque. O céu limpo, ao fundo, e uma legenda escrita com o deboche que só os arrogantes sabem dosar. Finalmente, um dia sem o rei do drama. Eu li, reli, e encarei aquela tela por longos minutos, como se as letras fossem mudar de posição. Mas não mudaram. Estavam ali, secas, frias, públicas e, pior, planejadas.
Não era descuido. Não era uma piada mal colocada. Era um recado. Foi ali, naquele instante, ainda com a veia marcada pelo soro e o peito pesando de mágoa, que algo em mim se calou de vez. Não era mais tristeza. Não era mais decepção. Era uma convicção calma, cruel e silenciosa. Eu não era mais pai. Eu era um estorvo. E como todo estorvo, era hora de deixar de ser conveniente. Mas o que eles esqueceram é que gente descartável às vezes tem memória boa e que algumas assinaturas do passado, ainda que esquecidas por eles, nunca saíram do papel. E eu estava prestes a lembrar disso para eles, do pior jeito possível. Eu fiquei olhando para aquela legenda como se ela tivesse mãos, como se ela me agarrasse pelo colarinho e gritasse: "Você entendeu agora?" Porque aquilo não era só uma frase solta no Instagram. Era uma sentença pública, debochada, cruel, escrita por alguém que me chamava de sogro, com a boca cheia no Natal, mas que no fundo sempre me via como um corpo inútil ocupando espaço. Espaço que eles queriam para si. E ali estava a prova, exposta para todos verem. Finalmente, um dia sem o rei do drama. Sem vírgula, sem suavidade, sem vergonha. A enfermeira perguntou se eu estava bem, talvez por ver o modo como segurei o celular, como se ele fosse feito de vidro quente. Eu apenas assenti com a cabeça. Ela não insistiu. Ninguém insiste com velho. E eu entendi naquele momento o que eles realmente pensavam de mim. Eu era uma presença incômoda, um peso em silêncio, uma obrigação que não combinava com a vida que eles queriam exibir nos stories. Uma sombra mal iluminada no canto das fotos de família. De volta à poltrona do hospital, pensei em tudo que eu já tinha feito por aquela menina, que agora se calava ao meu lado digital, como se não tivesse o menor envolvimento comigo. Eu me lembrava do quarto dela na nossa antiga casa, com as paredes lilazes e os adesivos de estrelinha no teto. Lembrei da primeira bicicleta, das madrugadas febris em que eu revezava toalhas geladas na testa dela, enquanto minha esposa, já cansada, dormia no sofá. E agora? Agora eu era um rei do drama, com direito a meme familiar. A humilhação não estava só na frase, mas na naturalidade com que ela foi escrita. Como quem compartilha uma piada de café. Como quem esquece que a pessoa do outro lado ainda está viva. E lendo, eles achavam que eu não tinha redes sociais. E de fato eu quase nunca entrava. Mas naquela semana, após sair do hospital, o algoritmo fez o trabalho sujo de me mostrar o que a boca deles jamais teria coragem de dizer na minha frente. E o que me cortou fundo nem foi o deboche, foi a reação dos outros. Um monte de risadinhas curtidas, corações, amigos do casal, colegas de trabalho. Um deles comentou: "Cac, você é bobo. Cuidado que o rei volta." E minha filha respondeu com um emoji de risada e um coração, o coração. Sempre ele, frio, tão distante do que um dia ela teve por mim. Saí do hospital sem alarde. O médico recomendou repouso. Disse que era para eu evitar estresse. Mal sabia ele que o estresse já tinha virado outra coisa. Tinha virado lucidez. Uma lucidez doída, mas necessária. Eu entendi, pela primeira vez de forma definitiva, que eu não tinha espaço ali. Nem no sofá da sala, nem nos planos de domingo, nem no celular da filha. E isso não era novo. Eu só estava finalmente aceitando. Quando cheguei em casa, a porta estava encostada. O portão destrancado. Dentro, a televisão ligada em volume baixo. Minha filha estava no andar de cima. Vi a luz acesa pela fresta da porta. O genro estava no escritório, provavelmente revisando alguma planilha do emprego que eu ajudei a conseguir, sem que ele nunca soubesse que fui eu que fiz a recomendação. Mas ninguém desceu. Ninguém perguntou. Ninguém olhou para o velho que tinha acabado de sair de um hospital. Me tranquei no quarto, o antigo escritório transformado em minha suíte improvisada, com um armário de metal e uma cama que cedia no meio. Sentei na beira, tirei os sapatos e encarei o chão por muito tempo. Era a mesma casa que eu ajudei a pagar, mas onde agora eu andava como hóspede, como um parente distante que só foi aceito porque não havia como negar. No dia seguinte, o genro passou por mim no corredor e perguntou com um sorriso cínico se eu já estava mais calmo. A frase foi jogada no ar como um lenço sujo. Eu respondi apenas com um bom dia.
Ele não respondeu de volta. E aí eu soube. Aquilo não era mais apenas sobre desprezo, era provocação, um teste. Queriam ver até onde eu aguentava, em silêncio. Mas o que eles esqueceram, ou talvez nunca souberam, é que o silêncio também é um tipo de grito. Só que um grito que não sai pela garganta, mas pela consequência. Naquela noite, fui até a estante velha que ficava no canto do quarto. Lá, entre pastas antigas e manuais de eletrodomésticos que nem existiam mais, havia um envelope, branco, selado, com o meu nome e uma data de 17 anos atrás. Eu abri com calma, como quem abre um mapa, e o que estava ali dentro me fez respirar. Fundo pela primeira vez em dias, eu tinha algo que eles acreditavam ser deles. Algo que os fazia andar com o peito estufado, tirar fotos da frente da casa, receber amigos na varanda como se fossem donos do mundo. Mas não eram, não ainda, e talvez nunca fossem, porque diferente deles, eu lembrava muito bem de quem assinou aquele papel, e eu nunca entreguei a segunda via. Naquela noite, pela primeira vez desde o hospital, eu dormi bem, com o envelope ao lado da cama, e com uma certeza no coração. Eles me chamaram de dramático, mas eu estava prestes a ensinar a diferença entre drama e consequência. O envelope continuava ali, intacto, como se tivesse vida própria. Eu o deixei sobre a mesinha de cabeceira, ao lado do copo d'água e da minha caixinha de remédios. Era curioso como aquele pedaço de papel amarelado carregava mais peso do que qualquer discussão que já tivemos. Mais peso do que a ausência da minha filha no hospital. Mais peso até do que aquela legenda nojenta que o marido dela escreveu para fazer graça, porque aquele envelope era uma lembrança silenciosa de que eu nunca fui fraco, só fui paciente demais. Na manhã seguinte fiz café para mim. O cheiro se espalhou pela casa, mas ninguém desceu. Eu tomava café forte desde os 17 anos. Minha esposa dizia que eu tinha estômago de cimento. Ela se foi antes de ver tudo isso. Talvez tenha sido melhor assim. Ela não veria a filha que criamos com tanto carinho olhando para mim como se eu fosse um incômodo, e não veria o genro zombando da minha existência em público. Eu ficava me perguntando, em que momento tudo virou isso? Sentei à mesa e comecei a escrever. Um hábito antigo. Quando algo me corroía por dentro, eu escrevia como quem deixava o peso escorrer pelas palavras. Mas naquela manhã, diferente das outras vezes, eu não escrevi mágoa, escrevi lembrança. Linha por linha, enumerei as coisas que tinha dado à minha filha, não por cobrança, mas para me lembrar, para deixar registrado que eu não era peso. Nunca fui. Escrevi do carro que dei no aniversário de 23 anos dela. Um hatch simples, usado, mas em ótimo estado. Ela chorou de alegria, disse que nunca esqueceria aquilo. Pai, você me deu liberdade. Era o que ela dizia. E agora, 10 anos depois, ela não me dava sequer uma explicação. Anotei também a reforma da casa onde moravam hoje. Aquela varanda bonita, de piso claro, que ela tanto exibia nas fotos. Fui eu quem paguei. Usei parte da rescisão de quando me aposentei para ajudar, porque ela dizia que os juros estavam altos demais. É só um empréstimo, pai. Mas nunca vi pagamento, nem agradecimento, nem consideração. Continuei escrevendo. O enxoval da neta, a faculdade particular que o genro não podia bancar, e que eu, com a reserva da Previdência, fiz questão de garantir. O ar-condicionado que comprei quando o verão chegou antes do previsto. A máquina de lavar que substituí quando a antiga quebrou. Os móveis da sala. As contas de luz em atraso que paguei escondido para eles não passarem vergonha. Os remédios. Caros da neta que fui buscar de ônibus enquanto os dois estavam em viagem de casal num resort. Cada linha escrita era como uma vela apagada, uma lembrança acesa e logo morta. Mas o que me doía mesmo não era o dinheiro. Nunca foi. Eu nunca dei nada esperando receber de volta. O que me corroía era o desprezo. Era ver que cada uma dessas entregas, feitas com amor, tinha se transformado em direito na cabeça deles. Como se fosse obrigação minha salvar cada buraco que cavavam. Como se fosse dever de velho carregar a juventude irresponsável nas costas. Eles me usaram. Usaram minha boa vontade, meu silêncio, minha disposição de pai. E agora queriam me
descartar como se eu fosse um sofá velho com o tecido rasgado, só que tinham esquecido de olhar debaixo do assento, porque ali ainda estava o contrato original da casa. E diferente deles, eu sabia exatamente onde guardava as coisas importantes. A casa onde viviam, e da qual me expulsavam aos poucos, ainda era 51% minha. Nunca oficializamos a transferência completa. Faltava um documento, um reconhecimento de firma que eu nunca tive pressa em fazer. Porque parte de mim queria ter controle? Talvez. Mas outra parte só queria ter certeza de que se tudo desandasse, eu ainda teria para onde voltar. E agora, sentado ali com aquele papel na mão, eu entendi. Eles nunca souberam disso. Ou sabiam, mas contavam com minha passividade. Contavam que eu fosse tão mole quanto eles diziam nas piadas escondidas. Só que eu não era mole. Eu era decente. E eles confundiram decência com fraqueza. Naquela noite, o genro apareceu com um vinho na mão. Trouxe um cabernet, disse. Deve fazer bem pro coração. Eu sorri por dentro. Era o mesmo que zombara de mim dias antes. Ele queria limpar a imagem. Sentia culpa? Ou só sabia, ou pressentia, que algo estava prestes a mudar. Conversamos como estranhos. Eu não mencionei o hospital, nem o post, nem o silêncio da filha. Ele também não. Foi tudo superficial. Clima ameno, palavras vazias. Mas quando ele saiu da cozinha, deixou o celular destravado sobre a mesa por engano, ou talvez não por engano. E ali, na tela ainda acesa, havia uma mensagem que ele tinha enviado a um amigo. Dizia: "O velho tá calado demais. Acho que sentiu o golpe. Mais umas semanas e ele sai por conta própria." Eu li aquilo como quem leva um soco na alma. Era esse o plano? Me provocar até que eu me enxotasse sozinho? Até que eu deixasse de vez a casa e com ela a parte que me pertencia? Pois bem, eles queriam que eu fosse embora. Mas antes disso, eu ia ensinar que quem cala não consente. Quem cala planeja. Quando terminei de ler aquela mensagem no celular dele, eu não fiquei nervoso. Não arrebentei nada. Não gritei. Simplesmente bloqueei a tela e deixei o aparelho onde estava. Eles contavam com a minha fragilidade. Apostavam todas as fichas no fato de que eu era velho, lento, previsível, mas confundiram a calma com fraqueza. E esse sempre foi o maior erro de quem nunca teve que lutar para ter as coisas. Voltei para o meu quarto com o mesmo andar calmo de sempre. Fechei a porta com cuidado, como fazia todas as noites. E sentei naquela cadeira de madeira, a que range cada vez que alguém se move, como se protestasse por ainda estar de pé. Na minha frente, o envelope, o mesmo que agora parecia pulsar. Eu o abri de novo, não por dúvida, mas por ritual, como quem confere uma arma antes de entrar na batalha. Lá estava, meu nome como proprietário principal, assinatura autenticada, número de matrícula, carimbo, tudo em ordem. O restante do contrato indicava que a outra parte pertencia à minha filha, mas com uma cláusula suspensiva. Se qualquer uma das partes deixasse o imóvel por vontade própria, a parte dela seria vendida automaticamente ao outro, e pelo valor simbólico de R$1, caso não houvesse acordo entre as partes. Uma segurança antiga, que minha falecida esposa insistiu em manter quando dividimos o terreno e construímos juntos. Eles nunca leram aquilo, nunca perguntaram, nunca se importaram com os detalhes, porque sempre souberam que eu cuidaria de tudo. E, de fato, cuidei. Só que agora, aquele cuidado virava carta de poder, não vingança. Poder, porque ao contrário deles, eu não faria escândalo. Não gravaria vídeos com lágrimas falsas. Eu só assinaria o necessário. Na manhã seguinte, a filha me esperava na cozinha. A mesa estava posta, e o cheiro de pão quente preenchia o ambiente. Era tão ensaiado, tão artificial, que doeu mais do que qualquer silêncio. Ela perguntou como eu estava, como tinha me sentido no hospital. Fez perguntas cuidadosas, como quem cumpre protocolo. Eu respondi com simplicidade. Disse que estava bem, que só precisava de um tempo. Ela sorriu. Depois se aproximou e, com um certo tom no olhar, perguntou: "Pai, o senhor já pensou em talvez buscar um cantinho só seu? Um lugar tranquilo, do seu jeito. Pode ser bom." A frase ficou suspensa no ar por um segundo, como um fio de fumaça prestes a sumir. E foi ali que eu soube. Já estavam prontos para me tirar de vez.
Já tinham falado entre si. Já tinham desenhado o plano. A diferença agora é que estavam colocando um lacinho de polidez por cima, como quem oferece veneno num copo de cristal. Eu apenas concordei com a cabeça. Não por covardia, mas porque já tinha outra coisa em mente. Nos dias seguintes, o tratamento deles mudou. Começaram a ser exageradamente gentis. O genro ria das minhas piadas que ele antes ignorava. A filha me oferecia frutas cortadas no lanche. Até a neta, de repente, apareceu no meu quarto com um desenho mal colorido e um "Te amo, vô", num canto da folha. Aquilo deveria ter me comovido, mas soou falso, soou ensaiado, soou como trégua de quem já se armou. Enquanto isso, eu cuidava do que importava. Liguei para o antigo contador da minha esposa. Ainda tinha o número dele. Expliquei a situação, pedi discrição. Em 48 horas, ele me colocou em contato com um corretor confiável. Conversamos por telefone. Marcamos um café em um lugar discreto. Eu fui com uma pasta simples, sem anéis, sem relógios caros, sem marcas aparentes, só com a certeza. O corretor foi respeitoso, ouviu tudo sem julgar. E quando viu os documentos, seus olhos brilharam, como quem descobre um terreno escondido no mapa. Disse que aquele tipo de imóvel tinha demanda alta, que havia investidores interessados em comprar partes de casas compartilhadas, especialmente quando havia cláusulas que facilitavam a venda de cotas. Eu apenas disse: venda a minha parte, com urgência, mas faça parecer que é tudo. Eles vão entender depois. Voltei para casa e continuei em silêncio. Os dias foram passando. Sorrisos falsos, abraços ensaiados. Eles achavam que o plano estava funcionando, que o velho estava derretendo, que logo eu pegaria minha malinha, minha pasta de exames e sairia mansamente pela porta deixando tudo. Mas não era isso que aconteceria. À noite, eu me sentava no quarto e revia os papéis. Cada vez que o genro dava um sorriso amarelo, eu lia novamente a cláusula que permitiria a venda da casa com uma simples notificação. Cada vez que minha filha dizia: "O senhor podia visitar aquele condomínio de idosos, pai", eu relia o artigo onde dizia que a ausência voluntária dela podia ser interpretada como abandono do imóvel. Eles estavam apostando na minha desistência. Mal sabiam que eu já estava com uma venda em andamento. Na última noite, antes de tudo acontecer, eu sentei com eles na sala. Estavam tomando vinho e assistindo a um filme qualquer. Perguntei se queriam jantar comigo. Eles disseram que já tinham comido. Fiquei ali alguns minutos apenas observando. As risadas deles, os brindes, os planos, tudo feito como se eu fosse invisível, como se eu fosse uma planta seca num canto da sala, como se eu já tivesse ido embora, mesmo estando ali. Quando subi para o quarto, olhei uma última vez para a pasta. Já não havia raiva, já não havia mágoa, só havia clareza. Eles me jogaram para fora sem me tocar, me mataram em vida com desprezo, mas esqueceram de conferir o testamento antes de me enterrar, e eu estava pronto para entregar a pá final. A noite estava abafada, daquelas em que o ar parece pesar mais que os pensamentos. A casa dormia, ou fingia dormir, e eu, sentado na beirada da cama, sentia que tudo estava suspenso. Nem dor, nem raiva. Só um silêncio carregado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração para ver o que eu faria em seguida. Peguei novamente a pasta, não para conferir. Já conhecia cada linha de memória, mas porque ela era meu escudo. Um lembrete físico de que, por mais que tivessem tentado me reduzir, ainda era eu quem tinha a chave final. E isso não era metáfora, era literal. Eu ainda tinha a chave do cofre, da decisão, da virada. Do lado de fora do quarto, a casa parecia outra, imóvel, mas estranha, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Eu passei os olhos pelos objetos que restavam do meu antigo mundo. Uma cadeira de balanço encostada na parede, uma foto em preto e branco da minha esposa, e o relógio de parede que já não funcionava, mas que eu mantinha ali porque era presente da minha filha quando ainda me chamava de herói. Fiquei ali sentado por horas. O sono não vinha, e pela primeira vez isso não me incomodava. Havia uma decisão a ser feita, e ela não viria com cochilos ou descanso, viria com convicção. Às 3h20 da manhã, me levantei. Não foi impulso,
Foi certeza. Abri a janela devagar, sentindo a brisa morna entrar. Acendi o abajur e sentei na mesa. Peguei o telefone fixo. Sim, eu ainda usava telefone fixo. Era das poucas coisas que me restavam do tempo em que o mundo fazia sentido. Liguei para o corretor. Era tarde, eu sabia, mas deixei a mensagem no viva voz. Pode avançar. Estou pronto. Faça o que tiver que ser feito. Desliguei com a calma de quem termina uma missa. No dia seguinte, a filha me chamou para conversar. Estava com um tom sereno, quase ensaiado. Pai, o senhor já pensou em morar num daqueles condomínios para idosos? Eles têm atividades, médicos de plantão e o senhor teria mais paz. A frase foi dita como quem oferece um presente, mas soava como despejo disfarçado de carinho. Eu apenas disse, vou pensar. E ela sorriu como quem venceu. Depois disso, comecei a notar pequenas mudanças. O tom do genro ficou mais leve, quase bajulador. Passou a me chamar de senhor, como se quisesse mostrar respeito. Um respeito forçado de quem percebeu que talvez a expulsão estivesse demorando demais. Me ofereceu ajuda com as contas, comentou sobre os preços dos condomínios, disse que podia me levar para ver alguns lugares, só para conhecer sem compromisso. Eu fingia ouvir, mas já estava longe. Na tarde seguinte, o corretor me ligou. A voz dele era limpa, precisa, como se já estivesse com tudo preparado. Seu Paulo tem uma proposta firme, à vista. Eles querem fechar ainda esta semana. Eu respirei fundo. Feche. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu respondi com o que já estava dentro de mim há dias. Eles me tiraram de casa sem mover um dedo. Agora é a minha vez de abrir a porta para quem realmente enxerga valor. No mesmo dia, ele me enviou o contrato preliminar. Li cada linha, com atenção, sem pressa. Depois imprimi. Assinei com minha caneta azul, a mesma que usei para assinar a matrícula da minha filha na faculdade, e escaneei de volta. Quando apertei o botão de envio, senti o clique da história mudando de direção, como um trem que muda de trilho no último segundo. À noite jantei sozinho. Fiz arroz, ovo frito e uma fatia de queijo que encontrei na geladeira. Comi devagar, enquanto escutava a televisão dos outros cômodos. Risadas, vozes, celulares vibrando. Eles ainda não sabiam, ainda achavam que eu estava me preparando para ir embora. Mas a única coisa que ia embora naquela noite era a certeza deles de que mandavam em tudo. Na manhã seguinte, quando acordei, fui até a varanda. Sentei com meu café preto e olhei para o portão. Era curioso pensar que eles se sentiam donos daquilo tudo, que exibiam a casa como símbolo de conquista, mas esqueciam que tudo aquilo ainda respirava no meu nome. Cada telha, cada azulejo, cada prego da garagem. O que eles não sabiam é que, agora, aquilo estava sendo vendido, e não para eles. Naquele mesmo dia, chegou o e-mail do corretor confirmando: negócio fechado. O novo proprietário vai agendar a visita com o senhor ainda esta semana. Está tudo em seu nome. Parabéns. Parabéns. Eu li aquela palavra umas 5 vezes. Nunca imaginei que ouviria um parabéns depois de uma venda que, na prática, despejaria minha filha da casa que ela achava ser dela. Mas ali estava. E eu não. Me sentia cruel, me sentia firme. Pela primeira vez em anos. Era estranho perceber que, para recuperar o que me tiraram, eu não precisei gritar, nem xingar, nem implorar. Só precisei esperar o momento certo e fazer uma ligação. Naquela noite, dormi cedo. O barulho do riso, falso no andar de cima, parecia distante. Eu sabia que em breve a campainha tocaria, e eles entenderiam que o silêncio do velho era só o intervalo antes da queda. Na manhã em que a cópia do contrato chegou pelos correios, o céu estava tão limpo que parecia até provocação. Eu me sentei à mesa da cozinha com a caixa de papelão diante de mim, o envelope pardo dentro, e por um instante hesitei. Não porque duvidasse do que estava fazendo, mas porque entendi, com a clareza fria que só os velhos têm, que ali dentro não havia só papéis. Havia justiça. Havia tudo o que nunca me deram. Reconhecimento. Não pelos abraços forçados, em festas de aniversário, ou por mensagens de te amo no grupo da família, mas pela simples, inegável realidade de que eu ainda era o dono daquilo tudo. Peguei a faca da cozinha, abri o lacre com cuidado, como quem corta uma ferida antiga. Dentro,
os documentos assinados, a escritura revisada, a autorização de venda e o termo de notificação. Aquilo era tudo o que eu precisava. O novo comprador assumiria a propriedade dentro de 5 dias. Não havia cláusula para arrependimento. E mais importante, não havia espaço para surpresas. Eles seriam notificados formalmente. E não por mim. Fechei o envelope novamente e subi até o meu quarto. Escondi os papéis na parte de trás da gaveta onde eles nunca olhavam. A mesma onde guardei durante anos a última foto da minha esposa, com nossa neta no colo. Uma foto tirada numa tarde comum, no quintal, em que ela ainda me chamava de paizão. Aquela imagem, para mim, já bastava como lembrete de que tudo que eu construí teve propósito, mesmo que esse propósito tenha sido esquecido por todos, menos por mim. No jantar daquele dia, minha filha comentou casualmente que estava pensando em mudar a decoração da casa. Talvez trocar as cortinas, colocar uma banheira no banheiro da suíte. O genro completou, sorrindo. A casa é nossa, né? Temos que deixar com a nossa cara. Aquela frase me atravessou como lâmina. A casa é nossa. Eles realmente acreditavam nisso. E por um momento eu quase senti pena. Mas pena é um luxo que a dignidade não permite. Apenas sorri e continuei a mastigar devagar, como quem saboreia o fim de um ciclo. Na manhã seguinte, a notificação foi entregue por oficial de justiça. Eu não vi o momento exato. Estava fora, andando pelo bairro, como sempre fazia nas quintas. Gosto de caminhar pelas ruas antigas. Me faz lembrar de quando as coisas eram mais simples. Quando um aperto de mão bastava. Quando o respeito não precisava ser exigido. Ele era dado por quem sabia o que era gratidão. Quando voltei, a casa estava em silêncio. Um silêncio denso. Não era o mesmo de antes. Esse tinha gosto metálico. Algo tinha acontecido. A filha estava no sofá, papel na mão, olhos vermelhos. O genro andava de um lado para o outro, celular no ouvido, com os passos descompassados de quem perdeu o controle e tenta simular comando. Vi que o envelope estava rasgado. Não precisei perguntar. Eles já sabiam. Já tinham lido. Ela me olhou, ainda incrédula, e disse com a voz trêmula: "Pai, o que é isso?" O genro desligou o telefone e completou: "Você está vendendo a casa?" Eu não respondi. Caminhei calmamente até a cadeira de balanço. Sentei, cruzei as pernas e fiquei olhando pela janela. "Você não pode fazer isso." Ela insistiu já com a voz elevada. "Essa casa é nossa, pai." Foi então que falei. Pela primeira vez em dias falei, mas apenas o necessário. "Não, não é." Ela se levantou. "Você vai nos deixar na rua? Com sua neta? Depois de tudo o que a gente construiu aqui?" O genro esbravejou. "Você sempre foi egoísta. Sempre quis tudo no seu nome. Nunca pensou no futuro da sua filha." Eu me levantei com calma. Peguei a pasta. Abri e mostrei o contrato, apontando com o dedo a cláusula que eles nunca se deram. Ao trabalho de ler, vocês me pediram para sair. Com jeitinho, com indiretas, com ausência, vocês construíram esse cenário. Eu só assinei o fim. Ela começou a chorar. Um choro feio, sem controle. Mas eu sabia que não era tristeza. Era pânico. Era o medo. Real que só aparece quando as consequências finalmente batem à porta. "Você não vai fazer isso, pai. A gente é sua família." "Não," eu disse. "Vocês foram. Eu ainda sou." Fui até o meu quarto, tranquei a porta e me sentei. A casa ficou em silêncio novamente. Mas agora, o silêncio era deles. E pela primeira vez, me servia. O contrato estava assinado. O comprador era legítimo. A notificação havia sido feita. E eles, pela primeira vez, entenderam que o velho que eles chamavam de inútil ainda tinha muito o que tirar, inclusive a própria casa. No dia seguinte, o telefone fixo tocou antes mesmo das 7. Era o corretor. A voz dele estava firme, mas trazia um cuidado que eu respeitei. "Seu Paulo, bom dia. O comprador quer finalizar a visita amanhã. Transferência garantida. Só precisamos confirmar a liberação para acesso." Eu respirei fundo, como quem encara uma porta prestes a ser arrombada. "Confirme. Diga que ele pode vir." Quando desliguei, fiquei parado por longos minutos com a mão ainda no fone. Lá fora, o dia amanhecia pálido. A luz do sol mal encostava nas paredes. A casa parecia menor, mais apertada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela já não era minha casa.
Era só um lugar onde eu estava cercado por gente que fingia respeito. E agora, pela primeira vez, eles teriam que lidar com a única coisa que não podiam controlar: consequência. A movimentação começou por volta das 9. O genro falava ao telefone na área externa, andando de um lado para o outro como um advogado, tentando adiar uma sentença. Minha filha, trancada no quarto, digitava com fúria. Eu escutava as teclas. Sabia que estavam tentando alguma coisa. Banco, advogado, irmão dela. Mas nada do que fizessem mudaria o que já estava em curso. Foi depois do almoço que a primeira tentativa de acordo apareceu. Minha filha bateu na porta com olhos inchados. Sentou na beirada da minha cama e tentou aquele tom doce que há tempos não usava. Pai, talvez a gente tenha se passado. A gente errou no jeito, mas não precisa ser assim. Podemos conversar. Eu não disse nada. Apenas olhei para ela como se fosse a primeira vez que a via, como se estivesse descobrindo uma desconhecida no rosto que antes chamava de filha. Ela continuou: essa casa é tudo o que a gente tem. A neta vai sofrer se a gente perder isso. E você também vai sofrer, pai. Vai ficar sozinho, num lugar novo. É isso que você quer? Foi ali que eu percebi a raiz do problema. Eles não estavam preocupados com o que tinham feito. Estavam preocupados com o que perderiam. Meu bem-estar era apenas uma desculpa conveniente. E eu, sinceramente, já estava cansado de ser moeda de chantagem emocional. Respondi baixo, com as palavras medidas como quem limpa um bisturi antes do corte. Eu já estive sozinho. Quando acordei no hospital e ninguém apareceu. Quando li aquela legenda. Quando jantei em silêncio por semanas nessa casa. O que vem agora não é solidão. É paz. Ela não insistiu. Se levantou, saiu do quarto e bateu a porta com menos força do que eu esperava. Talvez por vergonha, talvez por medo, talvez por entender finalmente que o velho ali não estava blefando. No fim da tarde, o comprador chegou. Um homem jovem, educado, de fala firme. Veio com uma mulher de blazer bege e uma prancheta nas mãos. Cumprimentaram com educação. Fizeram a vistoria em silêncio. Eu acompanhei cada passo, cada pergunta. E quando chegaram ao quintal, ele me olhou nos olhos e disse: é uma casa linda, mas parece cansada. Eu sorri. Ela está doente. Mas a culpa não é das paredes. Assinamos ali mesmo o pré-registro de ocupação. O genro apareceu na varanda tentando interromper, exigindo explicações. O comprador apenas apontou para a mulher do blazer, que entregou a ele uma cópia da autorização legal. Está tudo em conformidade. O imóvel será entregue em até 72 horas. A filha chorava de novo, não em silêncio, mas com soluços. O genro ligava para alguém, talvez um advogado, talvez um parente. Eu, por outro lado, entrei, preparei um café, servi em minha caneca antiga e bebi olhando para o pátio. A mesma vista de sempre, só que agora, pela última vez como dono daquele chão. No dia seguinte, fui ao banco. Fechei a conta conjunta, que existia desde o tempo da faculdade dela. A mesma conta que eles usavam para fazer pagamentos quando estavam apertados. Retirei tudo e transferi para uma nova conta em meu nome, em outro banco. Pedi que bloqueassem qualquer tentativa futura de associação ou cartão adicional. Quando a gerente me perguntou se havia motivo jurídico, respondi: não, apenas acordei tarde. Voltei para casa, almocei em silêncio, guardei os últimos papéis na maleta de couro que herdei do meu pai e sentei-me na varanda como fazia nos domingos. A diferença é que agora, o domingo não trazia promessas de família. Trazia apenas a brisa morna de um homem que não devia mais nada a ninguém. Na segunda, o aviso chegou. O oficial de justiça faria o acompanhamento da transição na quarta, às 10 da manhã. Eles seriam notificados a desocupar. Sem chance de apelação, sem discussão. Apenas o cumprimento da lei. Na terça à noite, quando me deitei, percebi algo curioso. O barulho dos passos na casa estava mais lento. Como se já soubessem que o fim tinha data. Como se andassem sobre o chão com receio. Não do velho, mas do que o velho lembrara a eles, que dignidade não se pede, se impõe. Na manhã seguinte, levantei cedo. Coloquei uma camisa azul clara. Passei café. Arrumei minha mala com as poucas roupas que levava comigo. O comprador já havia providenciado meu novo endereço temporário. Um apartamento pequeno,
limpo, em um bairro tranquilo, até que eu decidisse para onde ir. Às 10 em ponto, ouvi o carro do oficial estacionar. E então soube, eles chamaram de drama, mas aquilo era justiça, e justiça, ao contrário de drama, não precisa de plateia. Só de assinatura. A campainha tocou às 09h57, 3 minutos antes do previsto. Eu já estava de pé, à espera. Tinha feito questão de deixar a porta entreaberta, não por descuido, mas por mensagem. Quando o oficial de justiça apareceu, reconheci seu rosto. Era o mesmo que anos atrás havia entregado uma notificação ao meu vizinho da frente por dívida de IPTU. Ele olhou para mim, tirou o boné como sinal de respeito e disse apenas: "Seu Paulo, vamos começar." Eu assenti. Nada mais era necessário. Atrás dele, o comprador e a mulher do blazer. Profissionais, sérios, acostumados com aquele tipo de operação. Para eles era apenas mais uma terça-feira. Para mim, era o dia em que minha dignidade voltava a ter CPF próprio. Fui até o fundo da casa. O genro estava na varanda, sem camisa, celular na mão. Quando me viu, o rosto dele perdeu a cor como quem escuta a sirene antes da explosão. Ele balbuciou alguma coisa, mas nem eu, nem o oficial, paramos para escutar. O documento foi entregue direto em mãos. Papel timbrado, carimbo. Oficial, assinatura da juíza. Ele pegou, leu uma linha, leu de novo e depois gritou: "O que é isso, Paulo? Você está nos tirando da nossa casa?" Nossa, a palavra ecoou como um tapa, como se aquele chão onde me humilharam por meses, onde fui tratado como um intruso no próprio investimento, fosse deles por direito divino. Minha filha apareceu em seguida. Cabelo preso às pressas, olhos vermelhos, pantufas nos pés. Ela olhou para o oficial, depois para mim, e entendeu tudo sem precisar perguntar. O oficial foi, claro, objetivo. "Vocês têm até sexta-feira, 18 horas, para desocupação voluntária. Caso contrário, será iniciado o processo de reintegração compulsória com acompanhamento policial." A filha chorou, mais uma vez. Mas não havia mais o que pedir, nem o que negociar. Aquela lágrima, agora, era apenas reflexo de quem acreditava estar no controle de tudo. E de repente se via fora do tabuleiro. O genro jogou o papel no chão. "Você destruiu sua própria família." E eu, com calma, respondi pela primeira vez com algo que venho carregando há semanas. Família não destrói o que constrói. Não expulsa o que ajuda. Não debocha de quem sangra. O que vocês perderam não foi uma casa. Foi o direito de me chamar de pai. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. Pela fresta da janela vi os dois caminhando apressados pela casa. Ligando, chorando, gritando. Eu só observava, porque agora era só isso que me cabia. Ver. Não mais explicar. Não mais me justificar. À tarde, fui até o banco novamente. Levei comigo a escritura finalizada e fiz a transferência integral para uma aplicação de médio risco. O gerente, um rapaz de terno apertado e modos modernos, perguntou se eu queria nomear algum dependente. Olhei nos olhos dele e respondi, com calma: "Não, hoje não." No dia seguinte, as mensagens começaram. A primeira foi simples, da minha filha. "Podemos conversar?" Não respondi. A segunda, do genro. "Isso que você está fazendo é loucura." Também não respondi. A terceira foi um áudio, longo, quase 4 minutos, com a neta chorando ao fundo e minha filha dizendo que estavam arrependidos, que estavam confusos, que agiram no calor do momento. Disse que se eu quisesse, podíamos refazer os termos. Apaguei sem ouvir até o fim. Na quinta-feira, minha mala estava pronta, cabia tudo. Roupas, documentos, 2 fotos. O essencial de uma vida cabe numa bagagem pequena quando o que você perdeu foi o respeito, não os bens. Às 17h32, o Uber chegou. O motorista, educado, ajudou a colocar a mala no porta-malas. Antes de entrar, olhei uma última vez para a casa. A janela da sala estava aberta. Vi a filha sentada no chão, cercada de caixas. O genro, debruçado no balcão da cozinha, falava no telefone com um tom desesperado. Era como assistir a um filme, onde os personagens descobrem tarde demais que o final feliz deles não incluía apagar os outros. Eu entrei no carro e não olhei mais para trás. O novo apartamento ficava a 20 minutos dali. Era simples, térreo,
com varanda modesta e vista para um jardim compartilhado. O zelador me esperava com a chave e o sorriso de quem ainda trata idosos com respeito, sem saber se tem dinheiro no banco ou não. Naquela noite, jantei pão com queijo e tomei café preto. Não era banquete, mas também não havia sarcasmo, silêncio gelado nem olhares atravessados. Apenas eu, minha paz e o som dos grilos do lado de fora. Lá pelas 10, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Era a neta. Vô? A voz pequena, confusa. Porque a mamãe tá triste? Eu respirei fundo e disse apenas: porque às vezes, filha, a gente só percebe o valor das coisas depois que não pode mais usá-las como se fossem nossas. Ela não entendeu. E eu também. Não repeti. Apenas desejei boa noite. Na sexta-feira, 18h04, recebi uma foto no WhatsApp enviada pelo corretor. A casa com a porta entreaberta, vazia. Uma legenda simples: imóvel entregue. Eu olhei para a foto, como quem olha para um velho retrato de guerra, e sussurrei para mim mesmo: agora sim está vazia. A primeira manhã na nova casa amanheceu com chuva fina. Não era aquela tempestade de filme dramático. Era um chuvisco constante, persistente, que lavava as janelas como se o mundo tivesse decidido esfriar comigo. A cama era simples. O colchão ainda cheirava a plástico novo, e a geladeira fazia um zumbido contínuo que, por algum motivo, me acalmava. Era o barulho do presente. Um presente que não precisava mais andar de cabeça baixa dentro da própria casa. Preparei meu café devagar, com os mesmos rituais de antes. Mas ali, naquela cozinha pequena, nenhuma colher de metal batia contra panelas alheias. Ninguém bufava porque eu usava açúcar, e ninguém perguntava com desprezo se eu ainda não tinha encontrado um cantinho só meu. Agora eu tinha, enquanto mexia o café, relia a mensagem da imobiliária. Chaves entregues com sucesso. Propriedade transferida. Processo concluído. E ali estava o ponto final. Não era um fim barulhento como eles esperavam. Nenhuma discussão, nenhum escândalo. Apenas silêncio. O mesmo que me deram. O mesmo que agora devolveria com juros. Durante 3 dias não respondi ninguém. Nem mensagens, nem ligações, nem e-mails. O telefone vibrava como se ainda tentasse me puxar de volta para um enredo do qual eu já tinha me retirado. Eles me queriam de volta. Não por amor, mas por desespero. Não por arrependimento, mas por perda. E eu sabia disso porque o tom mudava a cada tentativa. Primeiro vieram as súplicas, depois a raiva, depois a chantagem emocional. E, por fim, o silêncio deles também. No quarto dia, sentei na varanda. Chovia de novo. Os vizinhos passavam devagar, muitos com sacolas, alguns com cães, outros apenas caminhando em silêncio. Todos me cumprimentavam com um aceno, um bom dia sincero. Ninguém me perguntava quem eu era. Ninguém me cobrava nada. Era como se finalmente eu tivesse voltado a ser só... Gente, lá pelas 11, chegou uma nova mensagem. Era da filha. O texto era curto. Pai, perdemos tudo. Eles não nos querem nem para alugar. Está difícil. Podemos conversar? Eu deixei a tela acesa, lendo aquilo como quem olha para um bilhete deixado numa lápide. A mesma boca que me expulsou agora pedia acolhimento. A mesma filha que me esqueceu no hospital agora precisava que eu lembrasse quem ela era. E eu lembrava. Lembrava até demais. Mas o que ela ainda não entendia é que o silêncio, quando nasce da dor, não vira raiva. Vira instrumento, vira escudo, vira ponte para longe. Não respondi. Fechei o celular e fui até o quarto. Tirei do fundo da mala a pasta vermelha com meus documentos. Abri e comecei a reorganizar tudo. Contratos, recibos, registros. Separei os papéis da venda da casa, da transferência bancária, da conta nova, dos bens em meu nome. Coloquei tudo num envelope pardo e escrevi à mão na frente. Para uso exclusivo do meu advogado. Em caso de contestação. Era isso. Nenhum grito. Nenhuma frase amarga. Nenhum gesto de ódio. Apenas organização. Clareza. Frieza, talvez. Mas uma frieza construída pelo fogo do desprezo que eles mesmos acenderam. Naquela tarde comprei um caderno novo, capa preta, folhas limpas. Escrevi na primeira página. Eles me chamaram de dramático. Agora é o silêncio que grita. Depois,
Escrevi os nomes, um por um, o dela, o do genro, até o do advogado que eles mencionaram uma vez, numa tentativa de intimidação, não para me vingar, não para atacar, mas para lembrar, porque às vezes a dor passa, mas o esquecimento é o que permite que ela volte. E comigo, ela não voltaria. À noite, deitei cedo. Antes de fechar os olhos, olhei o celular mais uma vez. Outra mensagem. Você vai nos deixar assim? Sim. Mas não era a resposta que eles queriam. Era a única possível. No dia seguinte, levei o envelope ao meu advogado. Homem antigo, discreto, sem laços com eles. Expliquei tudo. Mostrei documentos, registros, prints de mensagens. Ele ouviu tudo em silêncio, como quem está acostumado a ver famílias explodirem por dentro. Quando terminei, ele apenas disse: está tudo em ordem e está tudo protegido. Ao sair do escritório, caminhei sem pressa até uma cafeteria, pequena no centro. Pedi um café passado na hora. Sentei na mesa da janela. E ali fiquei, ouvindo o barulho das xícaras, das conversas baixas, da cidade respirando. Ninguém me pediu explicações. Ninguém me olhou torto. Eu era só mais um velho tomando café em paz, mas por dentro, eu sabia. Eu era o velho que, com uma assinatura e um silêncio, tinha virado o jogo inteiro. E por isso, não precisei dizer mais nada. A última mensagem que recebi veio numa manhã nublada, sem nenhum aviso, sem emoji, sem vírgula. Apenas 4 palavras, curtas e secas como a palha que sobrou depois do incêndio. Você venceu. Parabéns. Era do genro. Nem meu nome ele escreveu. E aquilo para mim foi o selo. O reconhecimento involuntário de alguém que finalmente entendeu que subestimou o homem errado. Ele nunca acreditou que eu seria capaz de virar as costas, de assinar algo definitivo, de ir embora sem pedir permissão. Sempre achou que teria a última palavra, como se o poder estivesse na idade, na força, na juventude. Mas o que ele nunca entendeu é que o poder real mora no silêncio de quem conhece o valor do tempo e da paciência. Apaguei a mensagem sem responder. Naquela tarde, abri a garrafa de vinho que guardava há 10 anos. Um presente da minha falecida esposa que dizia: um dia, você vai precisar brindar algo que ninguém entenderá. E aquele dia finalmente chegou. Brindei sozinho, numa taça de vidro sem luxo, mas com dignidade. Não era um brinde à vitória, nem à vingança. Era um brinde à clareza. Eles passaram semanas me chamando de peso, de ultrapassado, de dramático. E eu, com a calma de quem já viu o mundo mudar de cor mais de uma vez, apenas esperei. Eles riram de mim enquanto eu estava no hospital. Fizeram piada com meu desmaio. Celebraram a minha ausência como se fosse alívio. Mas esqueceram de um detalhe que só os desatentos perdem. A história sempre volta. E dessa vez, voltou assinada. Alguns dias depois, o advogado me ligou. Disse que recebeu uma notificação informal do lado de lá. Uma tentativa frágil de reverter a venda. Argumentavam que não haviam sido informados, que houve manobra emocional, que o idoso não estava em pleno juízo. Ele respondeu, com uma pasta de documentos e uma única frase: ele foi mais lúcido do que qualquer um de vocês. A tentativa morreu ali. No domingo seguinte, fui visitar um pequeno sítio nos arredores da cidade. Um lugar simples, com árvores baixas, uma varanda de madeira e um cheiro bom de grama úmida. Fui com o corretor novo, o mesmo que cuidou da venda. Ele me disse que o terreno era ideal para quem queria paz. Eu não disse que sim, nem que... não. Apenas sentei no degrau da varanda e fechei os olhos por alguns minutos. A paz não mora no lugar. Mora na escolha de quem não aceita mais migalha disfarçada de afeto. Voltei para casa andando devagar. Passei pela rua onde costumava deixar minha neta no colégio. Os portões ainda eram os mesmos. Algumas crianças corriam no pátio, sem saber que ali já se desenhou um mundo inteiro que agora não existe mais. Pensei nela, não com raiva, mas com uma pontada de silêncio. Espero que um dia ela entenda. E que, se tiver sorte, trate melhor quem um dia vai envelhecer por ela. Em casa, sentei-me à mesa com uma folha de papel em branco. Escrevi meu novo testamento. Deixei claro: nenhum bem, valor ou documento seria destinado à filha ou ao genro. Separei doações para um abrigo de idosos, um instituto de educação rural e a pequena igreja onde eu e minha esposa casamos.
Depois guardei o papel, respirei fundo e tomei mais um gole do vinho. À noite, meu celular vibrou. Era um número conhecido. Deixei tocar até cair na caixa postal. A mensagem veio depois. Pai, o que a gente fez? Não tem mais conserto? Eu li, sem raiva, sem pressa, e respondi com o mesmo tom que me deram todos esses meses. Agora não tem mais espaço. Fechei o telefone, coloquei no modo avião e desliguei as luzes. Enquanto o mundo lá fora corria atrás de desculpas, eu me recolhia para dentro de algo que eles nunca entenderiam. A dignidade silenciosa de quem decidiu parar de implorar para ser visto. Eles chamaram de drama, mas agora sabiam muito bem quem era o roteirista. Fim.